Chico Anísio falava que ninguém entendia de casamento como ele, porque ele casou 6 vezes, 5 ou 6. Mas felizes são aqueles que se reinventam e ficam com a mesma esposa uma vida inteira. Dá uma salva de palmas de novo para ele. Você acha que o segredo do casamento é não mentir para a esposa, então? Por que acontece? Pablo, aí é que tá. Porque já começou bem. Não, porque essa mulherada é complicado, bichão. Elas cortam meio centímetro do cabelo, entendeu? Faz uma francesinha de 3 milímetros, e aí chega em casa e fala assim, você não notou nada? Putz. E aí você fala, meu Deus, o que eu tenho que notar? Aí você não sabe se é o cabelo, se é a unha, se ela emagreceu, se é a roupa, se é o sapato, você fala, é legal. Então, de repente, essas mentirinhas sociais, você está entendendo? É a cola social. Quantas vezes a pessoa fala assim, era justamente o que eu queria ganhar. Ou então, aquela está quase bocejando e fala assim, vocês já vão? Ou então o pessoal que vem para cá e aí fala assim, olha, eu estou no meio do caminho e ainda está tomando banho. Quem nunca? Quem nunca fez aquelas mentirinhas sociais ali? A minha esposa, ela sempre que vai entrar numa fase, ela vai lá, mexe no cabelo de uma forma diferente. Essa semana, eu falei para ela que ela ficou ruiva, ela não está acreditando. Meus filhos também concordam comigo. Aí ela falou, e aí, ficou bom? Cara, eu não dou conta de responder isso. Eu sempre falo, olha, estava maravilhoso. Agora nós estamos numa fase de adaptação, a gente tem que entender melhor esse momento seu. Eu de verdade, assim, eu sou um carne de pescoço com isso. Esse que você falou, que é um sistema de crença, né? A gente tem essa mania de falar, como é que tá? Você está bem? Tô. Mas você não está, ué. Né? As pessoas, elas estão programadas no automático com essa mentira social. É isso aí. E mentira é fuga da verdade. A pessoa, quando não quer encarar, o que ela faz? Vamos falar que tá bom, só para não ter confusão. Você que é um cara aí, o paladino da verdade, vou te chamar assim. Como que começou isso? Foi uma frustração sua? Foi alguém que te enganou? Foi uma ex-namorada, talvez? Foi um patrão que falou que te ia promover? O que aconteceu para você falar assim, eu vou estudar para desmascarar todo tipo de gente, eu quero saber da verdade, nada mais que a verdade. Onde começou isso, Ricardo? Cara, justamente foi o contrário. Eu queria entender mais a mente humana. Por quê? Primeiro tem um mito, que você vai fazer uma análise e descobrir se a pessoa está mentindo ou não. Na realidade, é um passo antes. Você vai descobrir se aquela mensagem está congruente ou não. E aí, atrás dessa incongruência, pode ser uma mentira? Pode, como pode ser um pedido de ajuda. Às vezes a pessoa mente porque ela está com vergonha, ela não sabe a resposta, ela não quer te preocupar. Está insegura. Está insegura. E aí quer ser aprovada, tem um tanto de coisa também que pode levar quer ser aprovada socialmente. E aí é que é o perigo. Porque muitas vezes, por exemplo, a sua filha pode estar sendo assediada ou para ideologia, ou sexualmente, ou para ela fazer algo que ela não quer. E aí você fala, e aí filha, como é que está na escola, tua turminha? Ah, tá legal, bacana, tal. Ou seja, ela quer te enganar, ela quer o teu mal? Não, mas ela está fazendo aquela mentira como quase que um pedido de ajuda. Ou como é que eu vou falar, né, para minha mãe que isso está acontecendo? Você está entendendo? Ou até o seu vovozinho, o seu pai, que tem lá uma cuidadora, às vezes tem uma faxineira, simplesmente, que distrata ele. Só que às vezes ele se sente um peso. E aí você fala, e aí pai, legal a Dona Maria e tal? Ah, a Dona Maria é bacana, ela é gentil? É gentil. E não está sendo gentil, às vezes está sendo brusca com ele. Só que ele já se sente um peso. E aí ele vai mentir. Essa mentira prejudicial? Não, é um pedido de ajuda. Então, a mentira é uma fuga da realidade? Sim, toda mentira é uma fuga da realidade. Só que ela está dividida entre mentiras verdadeiras, ou melhor, mentiras prejudiciais. Essa ia ser a primeira vez que eu ia falar, como que é mentira verdadeira? É mentira prejudicial. Sim. E mentira não prejudicial. Sim. Tem mentiras que não são prejudiciais, mas todas elas é uma fuga da realidade. Você acha que todo político, ou principalmente os que ganham, são mentirosos? Eu acredito que não. Eu já treinei, inclusive, Pablo, vários políticos. Eu tenho um treinamento Extreme Speaker, que só são 8 pessoas e passam 3 dias comigo. Eu recebo líderes espirituais, CEOs, eu recebo apresentadores de televisão, pessoas que querem palestrar, e eu já recebi muitos, mas muitos políticos que têm uma boa causa. E sabe qual que é o problema? Tinha um, ele tinha o cara era cristão, o cara era do bem, o cara, ele tinha propósitos sólidos, de família, de expandir a riqueza ali, era um prefeito,
E só que toda vez que ele estava numa bancada, toda vez que alguém tirava a foto dele, ele estava assim. Aí passava muita arrogância. Então o corpo fala. Muitas vezes você não é aquilo que o corpo está te falando. Muitas vezes você não é aquilo que todo o rito da mensagem, ou seja, a roupa que você usa, o cabelo que você usa, a barba que você usa. Isso é importantíssimo. Muitas vezes a pessoa não arruma emprego porque a linguagem que ela está passando na frente do entrevistador não é o que ela é. Só que toda a estrutura de comunicação está passando uma outra coisa. Você está entendendo? E esse cara, ele era um cara que era muito bom, só que ele não conseguia passar o que ele era de fato. Eu ajustei para que a linguagem dele fosse congruente, lembra da congruência? Com o que ele realmente é. E aí foi muito bacana isso, o resultado. O cara ganhou a eleição? Ganhou a eleição. Essa pergunta é importante. Muito bom. O que foi a coisa assim, mais assustadora? Que você tinha uma percepção de uma pessoa e na sua avaliação, que você é bom de leitura, você leu a pessoa, não, é do bem, está falando a verdade, e depois você falou, poxa, mano, esse cara é um mentiroso, essa mulher é uma mentirosa. Se você não quiser falar nome, não, talvez você não vai falar. Pô, o Pablo, ele quer me botar assim, saia justa, né? Mas o nome eu não vou falar não. Tá. Mas já aconteceu e não foram poucas vezes não. Muitas vezes, o mentiroso, e aí que está o problema. Vamos pegar, por exemplo, a gente está um público aqui bastante. Quantas mulheres temos aqui? Levanta a mão, mulherada! Olha lá, só pelo gritinho engraçado aqui. Quantos homens tem aqui? Você vê que a mulherada é e os homens é quase uns espartanos, né? Sim. E essa é a graça da biologia. Exatamente. E aí o que acontece? Mulherada, vê se isso é verdade ou não. Muitas vezes você encontra um príncipe encantado. Parece que é chave e fechadura. A pessoa completa suas frases, a pessoa entende você, a pessoa gosta do que você gosta, não é assim? Os seus hobbies é o que ele curte. Aí, de repente, essa pessoa, ela se transforma. Já aconteceu isso com vocês? Vira possessivo, vira um cara ciumento. Ou seja, a pessoa, eu divido em três tipos de pessoas que mentem e que faz mal para a gente no coração. É o canalha, o golpista e o agente abusador. O canalha é muito fácil de identificar. Ele simplesmente é o que galanteador. Ele joga, ele está mais preocupado com os amigos, com a bola. Não que jogar bola é ruim, não que ter amigos é ruim, mas tem sempre explicar, que senão alguém vai já tirando conclusões em casa, hein? Só que ele dá mais atenção, ele se diverte mais, ele tem mais prazer em não estar com você do que com você. Conhece gente assim? Ou seja, ele tem mais prazer em estar no bar, mais prazer em estar jogando bola. Não que isso seja ruim, você fazer um happy hour. Só que você em segundo plano. Então ele é mulherengo, ele joga, ele não está nem aí. É fácil identificar. Aí vem o golpista. Esse já começa a ser um pouco mais difícil. Por quê? Ele demonstra ser uma coisa, mas na realidade ele quer o quê? Ou ele quer viver às suas custas. A gente tem alguém que parece que nacionalmente conhecido fez algo meio parecido. Eu não quero jogar a intriga. Mas a mulher servia enquanto o sustentava. E aí depois já não serve mais. Aí estamos nos conhecendo. Então o golpista, ele acaba usufruindo ou do seu poder. Você acha que a maioria, quando você fala golpista, o cara sabe, ou a mulher sabe que é golpista. Homem e mulher, exatamente. Ele usa ou o seu poder, ou o seu status, ou a sua grana mesmo. Agora, o agente abusador, esse é o pior. Por quê? Porque ele é extremamente galanteador. Ele sabe te dar exatamente o que você precisa. E aí é que se esconde muitos narcisistas e psicopatas. E esses são mais difíceis de identificar. Você é psicanalista também? Psicanalista. Tá. E me fala uma coisa. Quando você ouve pela primeira vez, qual que é o sentimento que vem assim? Você vai fazer uma análise. Você pega aquela pessoa e começa a ouvir assim. O que é o primeiro sentimento na hora que você está fazendo a análise? Legal. Você sabe que isso é uma pergunta muito, muito importante. No protocolo da linguagem silenciosa, são 6 aspectos de análise e um que você tem que fazer em você, que é o quê? O abstrair. Você não pode alucinar. Você não pode ter as suas crenças pessoais sobre aquela pessoa. Porque se você analisar qualquer pessoa, já com a sua cosmovisão, você já está com a frequência diferente. Acabou. Já vai fazer análise diferente. Você entendeu? Aí você vai se contaminar pelo que você sabe daquela pessoa ou pelo que você ouviu daquela pessoa.
Você já me convidou para ir no seu programa lá na Jovem Pan, seu e do Tutinha? Isso. Eu gosto muito, eu te acho verdadeiro. Sabe o que eu mais gosto de você? Não é a questão de administrar a empresa, não é a psicanálise, mas é uma palavra-chave. Você é um cérebro que consegue contemplar, que para mim é um dos frutos da sabedoria. O que é contemplação? Ao invés de entrar minha emoção, ao invés de entrar meu sentimento, eu consigo criar o holos, que é do grego, esse negócio de enxergar por cima. Eu te acho ponderado. Eu acho que todo cérebro inteligente ele tem um alto grau de ponderância. Ele tem um alto grau de contemplação. A pessoa ela consegue usar a capacidade cognitiva dela para desconectar tanta emoção como sentimento e falar, espera aí, vamos analisar. E sempre. Eu não estou rebatendo e nem pedindo sua validação sobre o misturar ou não, mas isso determinou que você tem esse sistema de crença. E quem te apoia, vota no 2, ou no 1, né? Não sei qual era o voto aí que eu fiz. O 1, vocês já sabem, né? Já decoraram. Já decoraram. Já estão votando aí. Então, assim, me fala uma coisa. Diga lá. Qual foi o cérebro mais difícil que você foi analisar e falou, poxa, que cérebro complicado. Parece que a pessoa fecha as janelas, ou cria sombras, ou... Cara, tem algumas aí. Clarice Lispector, ela tinha um turbilhão de emoções dentro dela. O Ted Bundy é um cara muito inteligente, né? O cara que foi um dos maiores assassinos de mulheres nos Estados Unidos. Ele matou mais de, acho que ele descobriram na conta dele foram acho que mais de 30 e poucas mulheres, fora algumas que as pessoas não conseguiram linkar com ele. Tanto é que ele chega um momento da audiência, ele manda o advogado embora e fala, deixa que eu resolvo. Deixa que eu resolvo. Sabia disso não. E aí ele atua como advogado do caso dele, do processo dele, e quando chega no final, o juiz diz, é uma pena que você foi para o lado errado, porque foi uma das mais brilhantes defesas que eu já vi na minha vida, na minha corte. Olha que loucura. O cara fala para um cara que ele acabou de condenar para a cadeira elétrica. Né? O Ted Bundy foi condenado para a cadeira elétrica. E realmente, ele era muito sagaz, muito esperto. Tem essa análise no meu canal, tem a análise da Clarice Lispector no meu canal também, que foi um show ali de você entrar na mente ali da pessoa. Algumas pessoas você consegue, elas se deixam entrar. E tem outras que são muito rasas, não tem muito o que apresentar. Mas eu acho que esses dois casos, você vê uma escritora, né, além do seu tempo, a Clarice Lispector, é dificílimo você ler as obras dela, é muito difícil, é um turbilhão mesmo, e o Ted Bundy. Você tem algumas outras pessoas que têm dificuldade de análise, porque são mitomaníacas, porque tinham um estilo próprio. A Suzanne Richthofen tinha um estilo próprio. Então eu tive que primeiro descobrir... Você acha que ela arrependeu tudo que ela fez, pela análise que você fez? Não. Não arrependeu? Não. Não existe arrependimento naquela mente ali. Não só na dela, mas do padrão dela, não existe arrependimento. As pessoas que têm... tanto é que é bem interessante. Se eu não me engano... algumas pessoas analisaram ela, ou seja, psiquiatras, deram um laudo que ela era uma psicopata e outras não. Tanto é que ela está solta porque alguém se apoiou em algum laudo que ela não era um psicopata, porque o psicopata ele não tem mas cura. Ela cumpriu, né? Ela cumpriu a sentença. Pois mas aí se você tem algo que você, por exemplo, o bandido da luz vermelha, por exemplo, ele mesmo cumprindo a pena dele, não deram, porque ele não tinha condições de ir para a sociedade. E quando ele foi, ele acabou ainda cometendo lá um problema e foi assassinado. Não, mas só para você entender, nisso aí eu sou jurista, não existe isso aí da pessoa não ter capacidade de voltar. A pena ela é clara, o que pode ter atenuante, o que pode tirar ela antes, mas passar da pena, isso não existe dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Então, desde que ela seja considerada uma pessoa sã. Sim, se ela for sã ou não, a pena capital para ela, a pena condenatória no direito penal, se restringe ao tempo da lei. Que é 30 anos. Não. A pessoa pode pegar 400. Teve mas política que pegou isso. Depende. É o máximo. É o que eu estou te falando. Usar de artifício mental vai diminuir, nunca aumentar um dia na pena da pessoa. Pode diminuir.
Ah, ela é inimputável. Ah, ela tem a capacidade mental reduzida, mas passar ela não vai passar. Se eu não me engano, aquele que enfiou lá a faca no bucho lá do Bolsonaro, a cada 3 anos ele é reavaliado para ver se ele pode sair de uma situação. Só que aí, né, de já não cumprir uma pena normal mas ou aí ficar não é, no psiquiátrico. Mas não é condenação penal. Sim. Ele Então, está as faculdades internado. mentais. Não, então, ele está em internação, ele É está isso aí. diferente. Tanto é que nem foi condenado. Eu estou te falando sobre a condenação, porque a mente não determina um prazo maior. A mente pode diminuir a pena da pessoa. Me fala uma coisa. Diga lá. Você não se acha manipulador, conhecendo tanto sobre o Todo cérebro? mundo é manipulador. E o seu Uma grau é criança qual? é manipulador. E o seu é qual, de 0 a 10? De 0 a 10? O que você acha, Paulo Marçal? Se você chamou uma criança de manipulador, e eu acredito que a manipulação ela começa depois dos 4 anos de idade, que a capacidade cognitiva não consegue fazer isso antes. E a criança é nível 1, e o Ventura, psicanalista, já analisou tanta gente. O nível é 1000. O que acontece? Por quê? Porque se a gente for tirar... É igual... tem gente que não sabe dos cidadãos comuns, que se você, por exemplo, é boxeador e for frear alguém, espancar e bater nele com força excessiva de um lutador, você vai ser condenado por isso. Não sei se você sabe. É um artigo lá 129 do Código Penal, que é lesão corporal. Mas se você bater excessivamente na qualidade de lutador, você vai responder e a sua pena vai ser maior. Ou seja, o fato de você saber bater nos outros, você tem que não quebrar a cara dele, senão vai ficar caro para você. É o mesmo seu. Todo mundo é manipulador. Você falou, agora imagina você conhecendo o cérebro, conhecendo leitura, você fugiu de dar nota, pediu para dar nota, eu dei 1000, vamos pegar a sua nota, a minha, e vamos fazer igual o turco. Nem eu, nem você, nós vamos achar a média do Ricardo Ventura agora. Que nota você se dá para a manipulação que você faz com o seu cérebro? Olha, eu acredito o seguinte, se eu quiser usar tudo que eu sei, tudo que eu tenho a capacidade, é muito alta. Você sabe disso, você tem esse poder de manipulação, de persuasão. Sabe o que acontece, Paulo? Eu tenho um livro, inclusive, que chama Como Manipular e Persuadir Milhares de Pessoas. Quando você ouve essas palavras, manipular e persuadir, muitas vezes as pessoas pegam isso como algo ruim. Sim. Mas não é. Quantas e quantas pessoas, através, às vezes, de uma homilia, às vezes, de uma palavra, deixou de se suicidar, deixou de cometer um crime, parou de se prostituir, e ela tinha convicção que ela queria fazer aquilo pro resto da vida. E através dessa manipulação, desse convencimento, dessa persuasão, então, a arma em si, ou seja, se eu colocar essa caneca aqui, ela é boa ou ruim? Ela nem boa nem ruim. Eu posso usá-la para beber água, mas posso tacar na tua cabeça e te matar. Então a culpa é da caneca? Não, é de quem utiliza. Quem manipulou a caneca. Quem manipulou, igual a essas habilidades que nós estamos falando de manipulação, persuasão e tudo mais. Você acha que dissuasão vale mais que persuasão? Qual? Dissuasão. Eu entendi. Então, eu acho que é mais forte. É mais forte. E eu também acho. É porque a dissuasão eu tiro uma ideia. A persuasão eu coloco uma ideia. Eu prefiro usar o que é mais forte para tirar da cabeça da pessoa de fazer uma loucura. Só que ela tem que se virar para colocar uma ideia. É muito mais difícil. Eu conheço pouca gente que consegue fazer um processo de dissuasão. A pessoa está assim, eu vou fazer de qualquer jeito. O que é o convencimento? A persuasão em si. Então eu troco a viagem dela. Ela queria ir para a Malásia, eu troco para ir para a Austrália. Eu consigo persuadi-la a fazer algo diferente. A dissuasão é o seguinte, eu vou tirar isso da sua cabeça e você não vai viajar. Dissuadir é tirar essa intenção, essa convicção. Eu conheço poucas pessoas, na verdade é muito raro isso. Eu até sugiro, você que está assistindo, se você quiser ter um cérebro turbinado, aprenda a dissuadir. Mas lembra sempre de uma coisa, apesar que hoje, né, estão decretando o Ministério da Verdade, até as notícias, essa é a verdade, essa é mentira. Eu mesmo já postei um negócio no Instagram, que o Instagram veio e falou, isso é mentira. E o negócio estava lá, era um fato. Ou seja, Ministério da Verdade, ou seja, a gente está perdido. As pessoas querem regular a verdade, mas nem andam na verdade. O vídeo lá do político que eu postei tinha a fala dele. Mas falou, verificamos e isso é mentira. Não, mas não está entendendo. Ele está falando o negócio. Nós chegamos nesse ponto, e eles vão controlar a verdade. Então vai ser impressionante esse assunto, essa forma de manipular massas. Eu espero que você pelo menos aprenda para você não ser. Tem um cara muito bom que eu acho que você deve recomendar ele, talvez, pelo assunto que você domina também, que é o Robert Cialdini. Um professor do Arizona. Ele criou os gatilhos emocionais. Então ele criou um livro que eu sugiro para vocês lerem, que é As Armas da Persuasão. Para quê? Para vender muito? Não, para não cair em gatilhos emocionais.
Eu confesso para vocês que eu fico com muita compaixão de um cérebro mediano, porque um cérebro mediano ele não tem proteção contra gatilhos. Uma pessoa que não sabe sobre isso, ela está pedindo para ser manipulado por TV, por internet, por influenciadores e por tudo. Então, minimamente, algumas coisas você precisa estudar para não ser um idiota. Considerado o rio mais sujo do Brasil. Na verdade, eu sou o maior esgoto a céu aberto do mundo. Mas eu sou água tratada, perto do caráter de algumas pessoas que tomam conta dessa cidade. Milhares de pessoas passam todos os dias nas minhas margens e ninguém mais se importa com isso. Todos os dias, milhares de toneladas de esgoto são jogadas em mim. Por mais que eu esteja dentro de uma grande cidade, eu sempre fui governada por gente de mentalidade pequena. A grande verdade é que estão tentando me limpar desde 1990, mas estão só fingindo, porque em poucos meses isso seria possível. O que está acontecendo aqui é o reflexo da nossa política. Acreditamos de verdade que as pessoas que estão já não deram conta de resolver e não vão dar conta de resolver. E por mais que você não encontre descanso, nós vamos lutar até o fim para esse rio voltar a florescer, esse rio voltar a dar vida. Nós somos um povo independente, tem 200 anos, mas a mentalidade do nosso povo é de escravo. Eu não sou uma pessoa, eu sou um movimento de brasileiros que não vão desistir do Brasil. Eu acredito no Brasil e por mais que a gente tenha 200 anos de independência, nós ainda somos escravos desses canalhas. E eu vou te falar um negócio, não vai ter segundo turno em São Paulo, sabe por quê? Porque os dois que estão liderando essas pesquisas são dois grupos que já governaram. E nós não temos dúvida nenhuma. Eles não vão conseguir. Não dão conta, não darão. E nós também não daremos nenhuma chance para eles. Escreve aí. Eu sou a mudança.